Parte 9, Ressurreição Final, Reunião da Psique com o Corpo. A parte mais relevante do texto de Comarius prossegue dizendo o seguinte: mas quando o fétido e obscuro espírito, pneuma, tiver sido removido e já não seja perceptível mais nenhum odor ou cor da escuridão, o corpo é então iluminado e alma, corpo e espírito se regozijam porque a escuridão terminou. E a alma clama ao corpo iluminado: desperta do Hades, levanta-te do túmulo e acorda da escuridão, pois estás revestido de espiritualidade e divindade. Pois soou o chamado da ressurreição e o medicamento da vida, pharmacontes zois, penetrou em ti. Espírito e alma novamente se regozijam no corpo que agora habitam, e a alma, cheia de alegria, apressa-se a abraçar o corpo. E a escuridão já não mais impera, pois subordinou-se à luz e dela não se separará mais na eternidade. E ela, a alma, se regozija em sua casa, porque o corpo ficou oculto na escuridão, mas o espírito o encontrou cheio de luz. E a alma se uniu ao corpo, pois o corpo ficou divino através de sua relação com ela, e habitou a alma. Pois o corpo revestiu-se de luz da divindade, e a escuridão o deixou, e no amor uniram-se corpo, alma e espírito e tornaram-se um só. Nisso se oculta o mistério. Mas o mistério cumpriu-se quando eles se uniram. A casa foi selada e a estátua, Andrias, erigida, cheia de luz e divindade. Pois o fogo os transformou num só, que nasceu de seu útero. Do mesmo modo, ele nasceu do útero da água e do ar que serve a eles, os corpos, e o ar os levou da escuridão para a luz, do sofrimento para a radiância, da fraqueza para a saúde e da morte para a vida. Eles se revestiram de divina glória espiritual, doxa, que antes não tinham, e onde está todo o mistério oculto, pois o divino não pode ser alterado. Mas devido à sua natureza ativa, os corpos se penetram uns nos outros, saindo da terra, revestem-se de luz e divina glória, conforme é de sua natureza. E essa glória os levou a uma unidade e a estátua, ou imagem, Eikon, completou-se, tendo corpo, alma e espírito e tomaram-se um só. Pois o fogo subordinou-se à água e a parte terrena ao ar. Do mesmo modo, o ar com o fogo e a terra com a água e a água com a terra e com o ar. Eles também se tomaram um só. As plantas e a fumaça fuliginosa, Aitalon, tornaram-se uma só e a natureza e os elementos divinos tornaram-se divinos. Naturezas dominaram naturezas e as conquistaram, e assim, naturezas e corpos se transformaram. Pois o fugidio penetrou o não fugidio, o forte penetrou o fraco e todos se tomaram um só. A essa passagem seguem-se algumas observações gerais sobre a organização do cosmo e a estrutura do polo celeste astrológico. O texto prossegue a partir daí. E agora eu vos digo que o céu se move conforme os 4 elementos e nunca fica em silêncio. Estes 4 elementos foram plantados em nossa terra etíope, da qual são extraídas plantas, pedras e substâncias divinas, somata que Deus ali plantou, e não o homem. Mas o Criador em cada um implantou um poder, em alguns um poder de verdejar, em outros um poder de não verdejar, em alguns a secura, em outros a umidade, em alguns o poder de fixar-se, em outros o de separar-se, em alguns o poder de possuir e em outros o de retirar-se. E em seus encontros eles conquistaram-se uns aos outros, e há alegria naquele que reluz no interior de outro. E surge aquela natureza una que persegue e rege todas as naturezas, e esta conquista todas as demais, quer dizer, o fogo e a água, e transforma todos os seus poderes. E eu vos digo que o alvo dessa natureza una quando se completa, torna-se um remédio fatal que circula no corpo. Assim como entra em seu próprio corpo, também penetra os outros corpos. Na putrefação e no calor, é criado um remédio que penetra todos os corpos sem que nada o detenha. O que parece ter importância aqui é o fato de que a reunião de corpo e alma não é mais uma união de opostos, uma vez que o corpo já não é mais corpo, mas tornou-se também psique, e sim a unificação da natureza única. Portanto, é a alma corpórea que é assimilada e integrada e não o corpo físico. Essa ideia também é exposta por Petrus Bonus, que em seu tratado Preciosa Margarita Novela diz o seguinte: o conhecimento da arte permitirá aos velhos filósofos saber que se aproximava o fim do mundo e a ressurreição dos mortos, quando a alma se unirá para sempre a seu corpo original. O corpo ficará totalmente transfigurado, glorificatum, incorruptível, e com incrível luminosidade e sutileza penetrará todos os sólidos. Sua natureza será tanto espiritual quanto corpórea.
É impossível interpretar em detalhes cada sentença do obscuro texto de Comarius, imprecisamente traduzido e parcialmente danificado. Selecionei, portanto, apenas os temas formulados com alguma clareza. Um tema, porém, deve ficar bem claro: a produção do elixir alquímico, sinônimo de pedra filosofal, estava desde o começo associada à ressurreição dos mortos. O que surgia ao final do processo recebia, entre outras, a denominação de Andrias, uma estátua com forma humana, algo sólido e ao mesmo tempo um elixir mortal que na verdade era uma droga, um veneno, um remédio capaz de penetrar em todos os sólidos. O processo de ressurreição descrito nesta parte do texto consiste numa reunião entre pneuma, espírito, psiche, alma, e o corpo purgado, deificado ou transfigurado. No Egito, o tema relativamente análogo seria a união de Ba de Ka e da múmia. A resultante era chamada de este ser transfigurado, Ai. No início, o corpo deificado continuava relativamente morto ou imóvel, até que Ba e Ka se unissem a ele. Só então é que o falecido se tomava um Ai, um ser transfigurado novamente cheio de vida. Ba era a parte movente e não estacionária da alma. Tinha a forma de um pássaro, realçando assim sua natureza espiritual, mas também era representada como uma estrela ou um ser humano. No hieróglifo correspondente à estrela, reafirmava-se a relação entre Ba e a esfera celeste. Helmut Jacobson afirma que a Ba representa a individualidade ainda inconsciente, o mais profundo centro do ser, a base da alma na linguagem dos místicos cristãos. Ela se manifesta como voz interior, sendo ao mesmo tempo a quintessência do homem natural interior e uma divina coincidentia opositor. Por outro lado, a Ka, geralmente traduzida por sombra, parece ter uma conexão maior com a força vital, a potência e as aptidões de uma pessoa. É uma espécie de duplo, que no entanto vive dentro do corpo e é, por assim dizer, capturada após a morte na estátua do morto. Ideias semelhantes subsistem ainda hoje na Nigéria setentrional e na região do Volta. No texto de Comarius, o resultado da união é denominado eikon, retrato. No mundo das ideias gregas, o conceito de alma, psiche, também era multifacetado e flexível. Para Homero, psique e eidolon, imagem, eram originalmente a mesma coisa, e por ocasião da morte ambas iam para o Hades. Além disso, havia também timos, que poderia ser interpretado como impulso vital. Este era mortal. A imagem eidolon era também concebida como uma espécie de máscara visível, atrás da qual oculta-se o incompreensível. Segundo Heródoto, os gregos foram influenciados pelos egípcios em sua concepção de que a alma era imortal, Platão e Píndaro por Hiplo, e para Aristóteles, a alma tornou-se uma inteléquia que constrói seu próprio corpo, mas ela também contém um nus imortal, a alma da razão, que pertence mais à esfera divina da existência. A ideia que os romanos tinham de gênios passou por transformação análoga. Inicialmente, o gênios era concebido como sendo a essência mortal do ser ou da identidade do indivíduo. Mais tarde, sob a influência greco-egípcia, passou a significar a entidade que sobrevive à morte. No Egito, como já foi mencionado, a múmia era denominada imagem. O deus Terra-Quer guarda a grande imagem, mas ao mesmo tempo a múmia é um mistério porque é exatamente nela que o processo de transformação principia. A Ka, com as qualidades que os romanos atribuíam aos gênios, permanece próxima à múmia ou a uma estátua do instinto, ao passo que a Ba é capaz de acompanhar o Deus Sol no mundo superior em seu trajeto pelo céu. Ou então ela se junta às estrelas circumpolares que nunca se põem. No texto de Comarius, que sem dúvida baseia-se em ideias egípcias, pneuma, psique e soma se reúnem. Pneuma provavelmente refere-se a Ba, e psique a Ka. É bom lembrar que não se deve tomar essas traduções literalmente demais, pois mesmo os gregos e os egípcios aplicavam esses termos a conceitos vagos e flexíveis. Terceiro elemento no texto de Comarius é o corpo purificado, revestido de glória, doxa, ou seja, a múmia reanimada através do pneuma e da psique. É esse cadáver animado que os textos egípcios costumam denominar Ai, o ser transfigurado. A transfiguração é também descrita como a aquisição de vestes luminosas. No livro de Entua, na 8ª hora, Ré diz o seguinte: aos deuses da múmia, vossas vestes vos ornamentam, vossas vestimentas vos protegem.
E no livro dos portões, as múmias reanimadas são dirigidas às seguintes palavras: salve, Axu, mortos transfigurados, mortos benditos, salve. Seres do mundo subterrâneo, que possais brilhar através de vossas vestes brancas, que possais reluzir no brilho de Ra. No livro das cavernas está escrito que as múmias são vestidas à semelhança de Osíris, da mesma forma que o texto de Comarius diz que o corpo dos mortos é ornado com glória divina doxa. Esse tema da doxa parece-me estar ligado não apenas à tradição egípcia, mas ainda mais a ideias persas, possivelmente através da mediação de fontes gnósticas. A doxa lembra a charna dos persas que vem ao encontro dos que acabam de morrer, também chamada de luz de glória vitória, ou fogo misterioso. No culto mitraico, essa luz-glória também representava o cumprimento do destino individual. Ela ilumina o morto, junto com a Daena, a anima sobrenatura e esta imago gloriae reveste a alma do moribundo como uma iluminação provocada por um fogo espiritual que inflama a alma com ardor, ao mesmo tempo é a luz do conhecimento que cura. Essa mesma imagem aparece nos Atos Gnósticos de Tomás. Após a reunião, prossegue o texto de Comarius, a casa foi selada e a estátua erigida, cheia de luz e divindade. Isso provavelmente se refere ao final da cerimônia egípcia de sepultamento, quando a câmara sepulcral é selada e erigido o pilar denominado Djed, assim como a estátua do falecido no Serdab. A estátua Andrias é também chamada Eikon, imagem. Consiste ela nos 4 elementos que foram unificados e é também um remédio elixir que permeia tudo e ao mesmo tempo é sólido. O homúnculo sacerdote, que na visão de Zósimo dilacera a si mesmo, no fim transforma-se num homem de ouro. O texto prossegue. Em suma, amigo meu, erige um templo a partir de uma pedra única semelhante ao chumbo branco, ao alabastro de Proconeso, sem começo nem fim em sua construção. Que tenha dentro uma fonte de água mais pura, brilhante como o sol. Um dragão na entrada guarda o templo. Subjuga-o, antes de mais nada, imola-o, arranca-lhe a pele, toma-lhe a carne e os ossos e separa os membros. Em seguida deposita a carne dos membros, juntamente com os ossos na entrada do templo, faz disso um degrau, sobe nele e adentra, e encontrarás o que procuras. O sacerdote, aquele homem de bronze, que verás sentado ao pé da fonte compondo a substância, não o tomes pelo homem de bronze, pois ele mudou a cor de sua natureza e tornou-se o homem de prata, e se quiseres, logo verás como o homem de ouro. O mesmo texto diz do homúnculo sacerdote que toma os velhos clarividentes e ressuscita os mortos. O desmembramento, ou nas variantes, o cozimento da substância inicial é também explicitamente descrito como taricheia, mumificação. O sacrifício do dragão, em algumas variantes, é também um sacrifício do próprio sacerdote. Na visão alquímica ele representa o microcosmo humanas, a matéria inicial, que também contém o objetivo da obra. Seu desmembramento significa uma nova ordenação consciente de sua natureza caótica inicial. O que nos importa aqui é o templo monolítico, construído a partir de uma única pedra, no qual jorra a fonte da vida. Isso indica que a produção da totalidade redonda, a pedra, é uma garantia de vitalidade. Analogamente, a luz que brilha no interior pode ser compreendida como a iluminação que a totalidade propicia, uma expansão da consciência. O homem de ouro sentado no trono representa o homem interior que aos poucos tomou-se o valor supremo. A pedra já era um importante símbolo da divindade na religião do Antigo Egito. No santuário do templo de Heliópolis, uma misteriosa pedra divina chamada Bemben era reverenciada. Seu nu me liga-se a WBN, que significa elevar-se, iluminar-se especial, mente em conexão com o sol e as estrelas. Dessa mesma raiz verbal provém o designativo do pássaro BNW, os nomes dados a Fênix. Esse pássaro e a pedra Bemben eram todos encarados como manifestações de Atum, o Deus Supremo. A pedra, além disso, representava a colina que emergiu das águas primordiais, ou seja, significava o princípio do mundo. A fênix tomou-se mais tarde um símbolo da Ba. Bembene veio a ser o nome dado ao ápice de uma pirâmide. Os mortos, em épocas subsequentes, recebiam uma pequena pedra Bembene como oferenda fúnebre. O rei morto observava o pôr do sol do topo de uma pirâmide, o que sugere uma conexão entre Bembene e ressurreição ou o despertar dos mortos para uma nova consciência. Jacobson notou com acerto uma analogia entre a pedra Bemben no Egito e a pedra alquímica, simbolizando ambas a totalidade psíquica e um complexo opositor.
O que a pedra poderia significar, em termos de condição pós-morte, pode também ser percebido numa visão que Jung relata em suas memórias. Numa experiência de proximidade da morte, ele parecia estar flutuando sobre a Terra a uma altitude de aproximadamente 1000 milhas. Olhando ao seu redor, ele viu um tremendo bloco negro de pedra, assim como um meteorito, flutuando no espaço. Sentado próximo a uma entrada que havia na pedra estava um hindu de pele escura que parecia ajudá-lo. Pequenos nichos contendo mechas acesas circundavam a porta. Jung sentiu que estava prestes a penetrar numa sala iluminada, onde encontraria o grupo de pessoas ao qual na realidade pertencia. Então ele compreenderia em que nexo histórico sua vida se inseria. Eu saberia o que existia antes de mim, a razão pela qual vim ao mundo, e para onde corria a minha vida. Nesse momento ele foi chamado de volta à Terra através da imagem de seu médico. Essa mesma pedra, embora sob forma ligeiramente diferente, apareceu uma segunda vez alguns dias antes da morte de Jung e no último sonho por ele relatado. Ele via uma grande pedra redonda num lugar alto, uma praça árida, na qual estavam escritas as seguintes palavras: "E isto será para ti um sinal da totalidade e da unidade." Então ele via à direita vários receptáculos numa praça aberta em um quadrângulo de árvores, cujas raízes circundavam a terra e a envolviam. No meio dessas raízes brilhavam fios de ouro. A imagem do templo feito de uma só pedra aparece tanto na visão de Jung como na de Zósimo. E nesse sonho final, assim como no texto de Comarius, a ênfase recai sobre o processo de tomar-se inteiro. Jung costumava dizer que sua vida individual em termos de ego era como um rizoma que brota da terra, o sistema subterrâneo de raízes de uma planta, observável especialmente nos cogumelos. Ele vivia transitoriamente na superfície, mas algum tipo de vida continuava nas profundezas. A vida sempre me pareceu uma planta que se nutre de seu rizoma. Sua verdadeira vida é invisível, oculta no rizoma. A parte que aparece na superfície não dura mais que um verão e logo murcha, uma efêmera aparição. Quando pensamos no incessante crescimento e decadência da vida e das civilizações, não podemos evitar a impressão de absoluta nulidade. No entanto, nunca deixei de ter a sensação de que algo vive e permanece abaixo do fluxo eterno. Em seu último sonho, Jung volta ao rizoma, sem qualquer dissolução de sua forma individual, abrigado no ventre da terra. As raízes representam um processo espiritual de desenvolvimento que dura muito mais do que uma vida humana, comparado com o qual o indivíduo é apenas a floração passageira e o fruto do rizoma. Os recipientes que no sonho aparecem ao lado de Jung fazem lembrar os jarros canópicos das antigas tumbas egípcias, nos quais eram preservadas as entranhas do cadáver separadas da múmia e que tinham como tampa as cabeças dos 4 filhos de Osíris. Segundo o texto relativo ao embalsamamento, os 4 jarros representam os membros dos deuses. Sua gordura, ou unguento, essência psíquica, penetrava nas entranhas e as protegia, isto é, tomava-as imperecíveis. O tema da pedra também aparece na experiência de morte de um homem que perdeu a vida na guerra, conforme relata Amp, no estado de inconsciência do qual só saiu por um breve instante. Ele viu sua mãe e seu pai e com eles deu um passeio pelas montanhas cobertas de flores. Deparei-me com uma grande pedra e tirei-a do lugar. Ela não tinha peso. Na parte de trás havia maravilhosos cristais de rocha. Estavam dispostos de tal forma que pareciam uma catedral. Fiquei muito feliz. A partir dessa amplificação, a pedra vermelha não pretejada pelo fogo num sonho citado anteriormente adquire um significado mais amplo. Ela é o símbolo daquela dimensão da existência do sonhador que sobreviverá à morte iminente. No sonho de Jung, a pedra aparece como um templo. Imagem está muito mais diferenciada que as outras duas, provavelmente porque Jung, muito mais do que a maioria das pessoas, preocupava-se com o self, com seu relacionamento com a totalidade interior. O tema da morada eterna no além aparece em vários rituais fúnebres. Os romanos chamavam o túmulo de Domus Aeterna, retomando certas prefigurações egípcias e orientais. As sepulturas costumavam ser confortavelmente mobiliadas e aparelhadas com utensílios domésticos, pois nelas o morto e seus parentes viveriam juntos para sempre. Os etruscos marcavam o túmulo das mulheres com uma pequena casa e o dos homens com um falo. As tupas das culturas budistas parecem ter tido na origem um significado análogo. Como demonstrou Hua Mus, elas remontam a
Tradições funerárias da antiguidade pré-budista segundo as quais o sepulcro representava o mundo dos mortos em miniatura e, ao mesmo tempo, o universo sob a forma de Purusha, homem primordial, homem cósmico. Mus observa que a sepultura, mais do que moradia para os mortos, é um substituto para o antigo corpo mortal e transitório do instinto. Trata-se, portanto, de um corpo construído que representa a morada do morto, da mesma forma que seu corpo físico o representava em vida. Embora declarem os ensinamentos que Buda já não está mais ali, pois passou para o Nirvana, a crença popular imaginou um corpo eterno de Buda nas stupas. Um texto japonês chega mesmo a dizer: o corpo de Buda, visto do exterior, é uma stupa. Ou pelo menos a stupa é aquela parte de Buda que, depois do Paranirvana, permanece neste mundo. A arte de Gandhara, que sofreu influências da arte ocidental antiga, também produziu imagens ilusórias da morte de Buda, mas logo voltou ao tema da não-realidade de sua morte. Alguns ensinamentos posteriores afirmavam que após a morte, Buda ainda possuía 3 corpos: o Dharmakaya, seu verdadeiro ser absoluto, o corpo de beatificação, através do qual ele ainda pode de algum modo ser no Nirvana, e em terceiro lugar, um corpo sombra Nirmanakaya, por intermédio do qual Buda deliberadamente ajuda os outros a atingirem o Nirvana. Aquele que contemplar esse corpo sombra de Buda na verdade tem apenas uma experiência subjetiva. O que importa considerar aqui é que o templo ou stupa era também encarado como um corpo substituto, um corpo de pedra de Buda, morto, e como se sabe, a stupa é uma mandala tridimensional. Portanto, a pedra pode também ser uma morada ou templo-sepulcro. A esse respeito, Jung teve um sonho bastante impressionante. 2 meses antes de morrer, partindo de um lugar desconhecido, ele chegava à sua torre em Bollingen, que era toda de ouro. Ele segurava uma chave na mão, e uma voz lhe dizia que agora a torre estava completa e pronta para ser habitada. O que mais o impressionava era a total solidão. Não havia seres humanos por perto, e o absoluto silêncio do lugar. Então ele viu, mais abaixo, uma loba ensinando a cria a mergulhar e a nadar num curso de água, coisa que esta ainda não sabia fazer por si. Depois de terminar a construção de sua torre em Bollingen, Jung costumava sonhar com uma réplica exata dessa torre na outra margem do lago. Sua interpretação era a de que na verdade sua torre era apenas uma cópia terrena de sua verdadeira forma no além, isto é, o Self. Seu derradeiro sonho com esse tema lhe diz que agora a morada extraterrena do Self está completa e pronta para recebê-lo. O tema do animal no fim é bastante estranho. Sugere a ideia de que, assim como a mãe natureza adapta e acostuma seus filhos à vida, através dos instintos, da mesma forma um instinto nos ajudará na adaptação a condições alteradas no além. Para Jung, a torre, em sua forma terrena, já era um receptáculo para o homem interior ou o Self. A esse respeito ele escreve em suas memórias: desde o início, eu sentia que de algum modo a torre era um lugar de maturação, um útero ou figura materna em cujo interior eu podia me tornar o que eu era, o que sou e o que serei. Em Bollingen estou imerso em minha verdadeira vida, sou profundamente eu mesmo. Às vezes me sinto como que disperso na paisagem e no interior das coisas, sinto-me vivendo em cada árvore, no murmulhar das ondas, nas nuvens e nos animais que vão e vêm. A torre de ouro no além sonhada por Jung é uma imagem primordial e eterna que o inconsciente lhe ofereceu, cuja réplica ele construiu na terra. A pedra branca do texto de Zósimo, que abriga o homem de ouro e a fonte da vida, é um paralelo ao sonho de Jung. E as stupas orientais parecem ter um significado análogo, enquanto morada daquela forma de Buda que permaneceu na terra. O texto de Comarius também enfatiza a luz resplandecente da natureza unificada da imagem, ou seja, sua capacidade de proporcionar uma iluminação. Essa unificação, essa ressurreição dos mortos ou Andrias, corresponde na visão de Zósimos ao homem de bronze que se toma prata e depois ouro. Em outras palavras, ele representa uma espécie de estátua viva de metal. A série onírica publicada por Edinger inclui o seguinte sonho: eu contemplava um lindo jardim, que tinha algo de muito especial. Tratava-se de um grande quadrado com piso de pedra. A intervalos de mais ou menos 2 pés, achavam-se peças de bronze eretas, parecidas com aquela escultura de Brancusi, pássaro no espaço. Fiquei por ali um bom tempo. Aquilo tudo tinha um sentido muito positivo, que eu não conseguia captar.
Edinger amplifica a imagem dessa peça ereta de metal, pássaro no espaço de branco Z, grossa no meio e mais afilada na ponta, como sendo um impulso fálico e vertical para cima, em direção à esfera espiritual superior. Como paralelo, cita a coluna de egípcia cuja ereção, ao término da cerimônia fúnebre, significava a ressurreição. Essa coluna também corresponde ao falo das sepulturas de homens etruscos. Num certo sentido, ela poderia igualmente ser comparada à chama da vida dançante do sonho de J. B. Priestley, citado anteriormente, uma imagem do impulso vital criativo que não morre. No sonho acima, essa figura é feita de bronze. O metal, como assinala Jung, possui uma estranha frieza, que caracteriza essa figura simbólica. Sua remota origem no reino da matéria inorgânica sugere aquela estranheza que também caracteriza a pedra alquímica. Muitos alquimistas correlacionavam sua pedra a Cristo, mas, como Jung demonstrou para eles, a pedra tinha uma relação mais íntima com o corpo humano. A pedra era algo divino que se presumia estar oculto na matéria cósmica. Na medida em que Cristo se fez carne, há de fato uma analogia com o lápis, mas este é encarnado em todos os homens e pode ser produzido por qualquer um. Isso significa que a pedra pode ser conscientizada internamente. Por isso a pedra da alquimia não significa Cristo, sendo na verdade um símbolo que compensa certos aspectos da figura de Cristo. Jung diz o seguinte: o que pretendia a natureza inconsciente ao produzir a imagem do lápis transparece na noção de que ele se origina na matéria, e que sua fabricação está ao menos potencialmente ao alcance do homem. Essas qualidades revelam o que na época se considerava como defeito da imagem de Cristo, uma aura demasiado rarefeita perante as necessidades humanas, um distanciamento excessivo, um vazio no coração humano. O homem sentia a ausência do Cristo interior que a todos pertencia. A espiritualidade de Cristo era elevada demais, e baixa demais a naturalidade do homem. Na imagem de Mercúrios e do Iapis a carne, podia glorificar-se a seu modo. Ela não se transformaria em espírito, mas fixaria o espírito na pedra. Portanto, o lápis pode ser compreendido como um símbolo do Cristo interior, um símbolo de Deus no homem. A pedra era considerada a culminação da obra redentora de Cristo. Ela não provém, assim como a figura nova oficial de Cristo, das esferas espirituais metafísicas, mas daquelas áreas limítrofes da psique que se abrem para o mistério da matéria cósmica. A Assunção da Virgem Maria é um dogma ainda em flux, na medida em que Maria subiu aos céus com seu corpo. Trata-se apenas de um princípio de resposta a uma questão ainda não resolvida pela doutrina cristã. Essa questão, porém, perturba o homem contemporâneo. Já é mais do que tempo de nos interessarmos pelo simbolismo da alquimia, que certamente não fornecia respostas cabais, mas onde se pode encontrar uma resposta simbólica. Perdi meu pai relativamente cedo. 1 mês e meio depois de sua morte repentina, tive o seguinte sonho. Meu pai aparecia diante de mim, vivo e saudável, mas eu sabia no sonho que ele estava morto. Bastante animado, ele me dizia: a ressurreição da carne é uma realidade. Venha comigo, posso te mostrar. Ele caminhava em direção ao cemitério onde estava enterrado. Eu tinha medo de segui-lo, mas fui atrás. No cemitério ele andava por entre os túmulos, observando cada um deles. De repente, ele apontou para um em particular e exclamou: aqui, por exemplo, venha ver. Eu percebi que naquele lugar a terra começava a mover-se e olhei naquela direção, com muito medo de que aparecesse um cadáver em decomposição. Vi então que um crucifixo estava saindo da terra. Tinha cerca de 1 metro de altura, era de uma cor verde dourada e brilhava muito. Meu pai dizia: olha aqui, esta é a ressurreição da carne. Ao refletir sobre esse sonho, naturalmente ocorreu-me a expressão ressuscitado em Cristo, mas o que realmente significa essa imagem? O mistério é insondável. A imagem essencial parece-me ser o crucifixo feito de metal animado, como a estátua da alquimia. O tema do ouro verde é uma alusão à alquimia. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung relata uma visão sua em que aparecia uma imagem de Cristo feita de ouro verde. Seu comentário: o ouro verde é a qualidade viva que os alquimistas viam não apenas no homem mas também na matéria inorgânica. É uma expressão do espírito vital, da anima mundi ou do felius macrocosmi. A ênfase dada ao metal, porém, revelava a indisfarçada concepção alquímica de Cristo como uma união entre a matéria espiritualmente viva e a fisicamente morta. Meu sonho enfatiza essa mesma dupla natureza do corpo ressuscitado enquanto união de opostos.
A cruz, por outro lado, significa o sofrimento resultante de opostos inconciliados. Além disso, meu sonho sugere que o corpo ressuscitado é ao mesmo tempo o homem interior eterno e não o ego efêmero, muito embora esse ego, o de meu falecido pai no sonho, parecia estar preservado enquanto observador do processo. Obviamente, a totalidade do ser humano só pode ser alcançada através da união do ego com o corpo ressuscitado. Um pouco antes de morrer, uma mulher de 80 anos teve o seguinte sonho. Ela via uma cruz no centro desta, uma safira resplandecente. Ela sabia, no sonho, que esse era um momento de existência divina. Nesse caso, também a cruz significa a união de todos os opostos. Na tradição medieval, a safira era considerada a pedra fundamental da Jerusalém celestial, e era uma imagem de Cristo.